Oi, tudo bem com você? Esse é o Café Pastoral, um espaço de conversa sobre diversos temas, tudo misturado à nossa fé e à nossa maneira de crer. Por aqui não existe regra de tempo, regra de tema ou regra de conversa. A gente tem uma xícara de café e um bate-papo sobre vários temas diversos. O cristão deve tomar antidepressivos ou ansiolíticos? Olá, tudo bem com você? Que bom te contar por aqui para mais essa xícara de café e para esse tempo de conversa. Se um cristão pode ou não tomar antidepressivo, ansiolíticos, estabilizadores de humor, os chamados psicofármacos. Para a gente entender um pouco essa pergunta, a gente precisa perceber o processo que existe de diferenciação aí nesse caso, né? Porque se essa pergunta voltasse e a gente dissesse assim, é justo que alguém que tem dor tome um analgésico? E a sua resposta seria óbvia, porque deixaríamos um paciente que sofre de dores crônicas, por exemplo, tendo a disponibilidade de tomar um analgésico que o auxilia no processo da dor durante um quadro de doença, e não daríamos isso a ele? Isso é desumano. Ora, por que não daríamos antibióticos a alguém que sofre de um quadro de bactéria e precisa disso para passar pelo processo? E nós diríamos, não, vamos negar isso e vamos deixar que as bactérias... E você diz, não, tem casos que o antibiótico é claro que precisa ser dado. Você mesmo, amoxicilina, quem nunca teve que tomar amoxicilina por conta de um quadro de bactéria, uma inflamação na garganta, respiratória, abscessos... Enfim, diversos quadros de bactéria identificados com os exames certos, do qual a amoxicilina era uma aplicação razoável, né? E nós dizemos, bom, você precisa tomar porque está disponível. Isso são avanços médicos, tecnológicos da medicina, dentro dos fármacos, que deram ao ser humano uma capacidade de viver mais, que deu sobrevida a nós, que deu a possibilidade de você e eu continuarmos vivendo mais anos por doenças antes que matavam pessoas numa idade jovem. Voltamos agora aos psicofármacos. Pode alguém tomar antidepressivo sendo cristão? Bom, está disponível um remédio controlado, testado, funcional para quadros clínicos de diagnósticos específicos, que pode trazer funcionabilidade para a vida de pessoas que precisam desse medicamento, porque estão doentes. Então, claro que um cristão, sendo dentro de um quadro de um exame bem feito, com dados laboratoriais corretos, orientado pelo seu psiquiatra, médico psiquiatra, ele deve, se necessário, fazer uso de antidepressivos. Os famosos recaptadores de serotonina, que tomam aquele restinho da serotonina que seria dispensado e jogam de volta para os seus neurotransmissores, para você conseguir reabastecer essa ausência desse neurotransmissor que tira de você o prazer ou a energia de viver. Os inibidores de noradrenalina, que auxiliam nos quadros profundos de ansiedade, onde a pessoa entra num estado de pânico, onde ela perde a funcionabilidade de vida por conta de um quadro de ansiedade. Por que não tomaríamos? Os exames mostram que a pessoa tem uma deficiência, um exagero na liberação da noradrenalina. E isso leva a vida dela a um quadro de doença, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se relacionar com as pessoas, ela vive um quadro de medo. E existe um medicamento que auxilia ela nisso. Não é novidade para ninguém que o medicamento sozinho não trata a causa dos problemas. Porque com raras exceções, com muito difícil de ser encontrado um quadro onde o problema seja meramente genético-biológico. Essas coisas estão sempre interligadas com fatores exteriores, condições de criação, trajetória e história de vida e fatores biológicos, neurotransmissores, neurônios, células do seu funcionamento cerebral. É a junção desses termos. Então a gente sempre fala em medicamentos, psiquiatra, médico psiquiatra deve receitar um medicamento, e psicoterapia, seja de um psicanalista ou de um psicólogo. Aliar essas duas coisas é o que torna o tratamento mais efetivo. Um tratando da ordem química, dos neurotransmissores, das células dos neurônios, do seu funcionamento cerebral, e o outro tratando do processo a nível de psicoterapia, auxiliando você no seu comportamento, na origem dos sintomas. A união dessas coisas é que traz saúde mental. Olha só,
Agora, uma nota de cuidado precisa ser dita. Eu ainda me espanto com a facilidade que os psicofármacos são receitados às pessoas. As pessoas sentam num consultório por 20 minutos, dizem que estão passando por um quadro de ansiedade ou de depressão e saem de lá com recaptador de serotonina, saem de lá com antiansiolíticos e isso com muito pouca análise. Saem de lá com medicamentos como clonazepam, medicamentos de intervenção, e tudo isso por uma fala simples de um momento de tristeza. Então, eu diria que há um cuidado no Brasil de você escolher bons profissionais psiquiátricos, médicos competentes que vão pedir exames necessários a você antes de te receitar medicamento. Isso é muito importante que você entenda, porque assim como tomar um analgésico acima da medida da dor e continuar a fazer uso contínuo dele tem debilidades para o seu fígado, tem debilidades a nível mental, sim, e ao mesmo tempo pode te viciar. O uso indevido do medicamento por tempo errado, com prescrição errada dos psicofármacos também é muito prejudicial. Então, essas coisas precisam ser somadas. No meu pensamento teológico, eu sempre gostei desse texto, dessa ideia, em determinado momento Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, eu sei que essa é uma divisão muito simplória, uma aplicação muito aberta, mas ela me parece boa e alegre no jeito de se propor a pensar. Me lembro de um teólogo que disse: faça uma linha e aqui você coloca não vida e aqui nesse lado você coloca vida. Negativa da vida e vida. E ele começava a fazer uma lista de coisas. E eu fiquei pensando, quando essa pergunta veio, por que eu manteria alguém no quadro de não vida? Com um quadro de ansiedade extremo, sem condições de trabalho, com um quadro de bipolaridade, sem um regulador de humor que ajude a auxiliar no tratamento psicoterápico? Por que eu manteria alguém no estado de doença depressiva, sem neurotransmissor de serotonina por um período grande, sofrendo angústia, vazio, falta de energia, quando existe a possibilidade de um medicamento que auxilie por passar por esse quadro de doença temporário? Bom, eu diria, não, eu quero que ela tenha vida, e não que ela fique sem vida. Porque viver preso ao medo e desesperado com vários quadros da vida, porque viver depressivo, sem energia para conseguir se locomover e ser funcional no seu trabalho, com a sua família, ter desejo de ver a vida com cor de novo, essa é uma descrição do sintoma, né? A vida se torna cinza. Porque alguém que tem oscilações de humor dentro de um transtorno afetivo dos seus subtipos da bipolaridade, tipo 1, tipo 2, ciclotimia, que tem que viver na alternância entre crise de mania, hipomania e depressão, sendo que essa pessoa pode ficar bem. Então eu diria, boa alimentação, exercício físico, é vida. Medicamentos na dosagem certa que auxiliam o processo de tratamento de uma doença por um período determinado leva a um quadro de vida, a pessoa consegue viver de novo. Psicoterapia é vida. E quando eu fico pensando em Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, eu diria, vale a pena. Graças a Deus pelo avanço tecnológico, pelos estudos, pela capacidade dos cientistas de desenvolverem psicofármacos funcionais que trazem de volta às pessoas a capacidade de viver. Isso é um pouquinho do que eu penso. Espero que Deus te abençoe grandemente e que essa mensagem possa ter feito algum sentido e chegue até você. Um grande abraço. Tchau, tchau.